Tava pensando. Pessoal que ouve o nome do filme, Timbuktu. Acho que, hein? Vou fazer uma pesquisa. O que o pessoal respondeu? Timbuktu parece ritmo musical. Palavra de conjuração de... Não. Parece som de fazer tibum na água. Assiste o vídeo aí para descobrir, vai. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Queijo e você está no Cinegel. Você se interessa por entender os conflitos, principalmente os que ficam na região do Oriente Médio? Você já ouviu falar de Estado Islâmico? Hoje nós vamos entender, falar um pouco sobre estes grupos que a gente define como fundamentalistas islâmicos através de um filme que tem uma carga dramática bastante acentuada. Você já conhece ele? Bora conferir comigo? Timbuktu, título original e também de lançamento no Brasil do filme mauritânio de 2014, dirigido por Abderrahmane Sissako e protagonizado por Ibrahim Ahmed Dipino. Apesar de que há uma série de outros personagens que têm suas histórias partilhadas conosco ao longo do enredo, mas este ainda é o protagonista. Timbuktu, respondendo à sua dúvida, é uma cidade localizada no Mali, país africano. Porém, o filme não foi autorizado a ser filmado no país e por isso acabou tendo as suas locações realizadas na Mauritânia, outro país africano. Trata-se de um pequeno vilarejo localizado em meia região desértica que, no filme, acaba de ser ocupado por um grupo fundamentalista islâmico real chamado Ansar al-Sharia, que existe mesmo e realmente tem ações dentro do Mali. A realidade aparentemente tranquila do vilarejo dá lugar a uma série de exigências vindas deste grupo armado que utiliza da força bélica e o discurso religioso para se impor sobre as pessoas. A partir deste momento estão proibidas todas as ações que o grupo julgue fazer apologia herética, manchando o nome de Alá, de Deus. Estão proibidos ações como ouvir música, cantar, batucar, fumar. As mulheres devem utilizar véu, cobrindo inclusive as suas mãos. E fica proibido até jogar futebol, originando uma das cenas mais marcantes do filme, quando um grupo se diverte jogando futebol com uma bola imaginária numa sincronia, mas naquela ideia do desejo, do sonho, da falta que você tinha pela liberdade, pela simples ação de jogar futebol. Aos que não acatarem as exigências, um julgamento será realizado pelos próprios homens da Ansar al-Sharia, que podem ter punições dosadas em chibatadas e até resultar em morte por apedrejamento. Os moradores de Timbuktu se dividem quanto às reações a essa presença. Enquanto alguns acabam aceitando as ordens, sendo que muitas vezes sem acreditar nestas ideias, mas apenas pelo medo de morrer ou ser repreendido violentamente, outros batem de frente e têm os piores fins possíveis. Afastado do vilarejo, na área das dunas próximas a um rio, Kidane é um pastor que cria 8 cabeças de gado com sua esposa e sua filha. Como não vivem o cotidiano da cidade, aparentemente os problemas nem chegaram a atingir o seu cotidiano, pelo menos ainda. Mas, como trata-se do protagonista, saiba que esta calmaria, pensando no que está acontecendo na cidade, não durará muito. O filme retrata o Ansar al-Sharia, que é um grupo fundamentalista islâmico do Mali. Vamos entender o conceito descrevendo a ideia de fundamentalismo não como algo restrito ao islamismo. Tanto que a origem do termo, na verdade, é cristã. Fundamentalismo significa seguir incondicionalmente um fundamento, uma premissa religiosa como uma justificativa para absolutamente tudo.
É um ato de se colocar as ideias religiosas acima de aspectos científicos, de questões civis, de interpretação sociológica, pregando-se apenas os aspectos que este norteador de fé acabe originando. No caso deste termo, o fundamentalismo islâmico é pregado para grupos que se alicerçam nas premissas da religião muçulmana para justificar as suas ações baseadas na Sharia, termo utilizado para as ideias dos julgamentos realizados pelas leis divinas do islamismo. É uma premissa que contraria a ideia do Estado laico, ou seja, onde a religião não tem interferências dentro do eixo civil. Em nossa sociedade, quem julga são juízes, através de processos, onde são expostos pontos de vistas distintos de cada lado, com advogados que auxiliam na retórica da defesa de cada uma destas partes. Na ideia da Sharia, você não tem esta premissa de fração entre o Estado e a religião, sendo que tudo será julgado a partir das premissas, das diretrizes sagradas do Islã. Os grupos fundamentalistas islâmicos ganharam maior notoriedade no contexto moderno após o ataque de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, evento encabeçado por Osama Bin Laden e a Al-Qaeda, grupo fundamentalista afegão. Foi a partir deste momento que os olhares ocidentais e a rivalidade entre extremos políticos se tornaram mais presentes nas pautas políticas e nos noticiários. A intensificação do fundamentalismo islâmico se dá sob a justificativa da intensa participação das potências ocidentais no Oriente Médio a partir do século XX, por conta dos contextos geopolíticos envolvendo principalmente as disputas por petróleo localizados na região. Estes grupos argumentam que a presença cada vez maior dos países ocidentais na região, que não são islâmicos, com um destaque para os Estados Unidos, aceleraram o processo de perda de identidade religiosa e cultural local, um processo de aculturação e a expansão de incentivo a ações pecaminosas, de se ver o islamismo com um relativo desdém. E eles se colocam como movimentos de resistência contra essa onda anti-islâmica que, na verdade, extrapola a região do Oriente Médio, chegando a ganhar dimensões mundiais. E a forma para se recuperar esta identidade e manutenção das premissas religiosas seria através da Sharia. O Ansar al-Sharia tem uma influência no Mali e em outros países africanos. Mas acredito que muitos agora que assistem o nosso vídeo não viram falar deste grupo. Além do Al-Qaeda do Afeganistão, outros nomes são mais lembrados quando se fala da temática fundamentalismo islâmico, como por exemplo o Hezbollah, o Hamas e o principal destes nomes quando se fala de serem mais familiares ao ouvido, o Estado Islâmico. Como alguns destaques individuais, algumas peculiaridades, merecem destaque o fato de que, primeiro, o Hezbollah é um partido político no Líbano, inclusive com parlamentares eleitos e acaba sendo reconhecido pelo Estado, pelo país, pelo governo libanês. Porém, ele é acusado de ser um grupo financiador e propagador de terrorismo por várias instituições internacionais, por países ocidentais, ao acusar o grupo, o Hezbollah, de estar financiando atentados terroristas com práticas anti-ocidentalistas não só no Líbano, mas em outros países da região do Oriente Médio. Já o Hezbollah se defende dizendo que são acusações meramente especulativas, partindo da premissa de rivalidade por causa das suas posições austeras com relação a esse movimento anti-ocidentalista que o Hezbollah prega. O Hamas é a ala mais radical dentro da ANP, Agência Nacional Palestina, que adota o discurso de que o diálogo por paz com Israel não acontecerá, já que os israelenses não querem. Portanto, a única forma de criação da Palestina é um enfrentamento direto. Inclusive, caso você queira aprofundar esta ideia do conflito Israel-Palestina, clique aqui na descrição e confira os nossos vídeos sobre os filmes Promessas de um Novo Mundo e o Insulta, onde este é o pano geográfico destes vídeos. Mas
o mais conhecido dos grupos fundamentalistas islâmicos para nós aqui é o Estado Islâmico, que ganhou maior notoriedade a partir de ações que ganharam abrangência de raio maior, realizando ataques contra o ocidentalismo no próprio Ocidente, através de atentados em importantes cidades europeias. O grupo, como seu nome diz, prega a criação de um Estado com E maiúsculo, ou seja, um país, onde as premissas religiosas básicas do islamismo seriam o alicerce de sua formação, onde a Sharia comanda o território, que em sua maior faixa de ocupação estendeu uma área de influência nas regiões de Síria e Iraque. É marcante em todos eles a questão da ação de intolerância com o que não se adequa dentro de seus fundamentos. Com o uso de coerção a partir de violência, não aceitação de diálogo, sempre com a justificativa presa ao discurso de heresia e desrespeito com as leis de Deus. Muitos ocidentais classificam estes grupos como terroristas, mas eu quero reforçar a ideia de que muitas vezes, por causa da imagem que estes grupos têm, realmente violenta, acabou-se originando a expansão da chamada islamofobia, na qual se estereotipa toda a população islâmica como sendo associada a estes grupos, como se todos fossem simpáticos, adeptos, com o mesmo espírito violento contra os chamados não islâmicos. Essa ideia eu gosto de comparar quando alguém fala que, por exemplo, todo padre católico é pedófilo. Óbvio que não. Há denúncias que foram feitas contra padres que cometeram esse delito? Sim. Mas não quer dizer que é uma lógica ligada à posição de clérigo da igreja ligando a esse tipo de comportamento. Da mesma forma, ser islâmico não significa ser fundamentalista ou adepto deste tipo de ação violenta. Até mesmo porque aqui no Brasil, onde a religião predominante é o cristianismo, muitos aqui vão conhecer pessoas fundamentalistas, só que cristãs, que acabam utilizando a religião e a sua religiosidade como justificativa para basicamente tudo. A mensagem principal que deve ficar aqui é que todo tipo de fundamentalismo com um grau de intolerância não é bom. Você não precisa desprezar, odiar algo ou alguém, porque este não converge com aquilo que você acredita enquanto premissas espirituais, que não crê em todas as suas crenças. Ter outras pessoas que professam outras formas de ver o mundo, espiritual ou cientificamente, não diminuem a sua fé ou a importância dela para você. Inclusive, porque pelo pouco que eu conheço das religiões como um todo, todas elas pregam mensagens de bem-estar, de amor e de respeito. Antes de encerrar, eu quero deixar um agradecimento aqui para o Pietro, que é ex-aluno meu e é um espectador aqui do canal desde o início. E esse é um filme que ele me indicou para estar assistindo, e fora outros, vários que ele vai falando, só que na correria, no dia a dia, ainda não consegui ver tudo. Mas na medida do que der, vai aparecendo aqui no canal. E obrigado aí, Pietro. Valeu! E aí, você já conhecia este filme? Se você ainda não assistiu e ficou curioso, já vou te avisar. O filme não é que ele é violento, não é que ele tenha uma sangria desenfreada, mas é um filme pesado. Por toda a ambientação, por todo o climão, que a situação ruim, a sensação de impossibilidade de ir contra a presença do grupo terrorista na cidade, vai te causar um sufocamento. Mas é um filme muito interessante, muito legal. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Você já se inscreveu no canal? Deixa aqui o seu clique no sininho para receber a notificação dos novos vídeos e compartilha com seus amigos. Te espero no nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!